Olá, meus caros amigos nobres inscritos e membros do canal Spook House Assombrados, tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira trazendo, respondendo alô os scribes. Eu passei álcool nas mãos e quem coça é o nariz. Ali eu passei aquele álcool spray, sabe? Eu achei legal, comprei no supermercado para limpar objetos e tal. A Lilo estava aqui dormindo, enquanto eu estava já editando um vídeo. Eu passei na mão, a Lilo correu. Ela não gosta do cheiro, incomoda. E eu tô entendendo por quê. Porque meu nariz está coçando graças ao cheiro. Tá vendo o cheiro? Olha o cheiro do álcool. Vamos lá, respondendo aos inscritos, separei aqui as perguntas. Então, se eu coçar o meu nariz, não é tique nervoso, não é porque eu também tô mentindo, não é mesmo? Oh, meu Deus, ele tá coçando o nariz, deve ser mentira. Não, é álcool mesmo que eu passei na mão. E aquele álcool que tem perfume. E aí, coça um pouco o nariz, tá? Mas vamos aqui trazendo respostas às perguntas. Vamos lá, Cláudia D'Angelo. D'Angelo sem Ângelo, como é que faz, não é mesmo? Oi, estou já viciada nos seus vídeos, já que adoro os canais sérios, mas não dispenso os do tal cara que contam com o imaginário. É que eu não faço propaganda de os canais assim, sabe? Então, ela aqui fala, ela cita um canal que ela adora também, não tenho preconceito e seleciono ou peneiro o que eu, dentro da minha humilde sabedoria, acho que tem realmente um fundo de verdade, pois todos trazem sabedoria, mas todos também têm erros. Eu procuro me ater ao que é sabido, senão vamos falar muita abobrinha, mas minha dúvida é a seguinte, com relação ao vídeo da Annabelle e da boneca Kido. Desculpe se estiver errado, eu nem lembro o nome da boneca. E outros que você trouxe, os espíritos aí, você mencionou, você realmente tirou a energia daqueles objetos? Eles estão livres ou voltou para os mesmos? Porque se não tem mais, não seria o caso de desmistificar essas crendices? Por isso que existe uma playlist que você não viu, chamado o quê? Desmistificando as crenças populares aqui no canal. Como é depois do processo? Agradeço, espero que você tenha me compreendido. A dúvida é feliz. Na época, 500 mil inscritos. Vamos lá, eu vou explicar para você, Cláudia. Nós aqui temos playlists chamadas de Desmistificando as Crenças Populares e outras atreladas a esse critério para que as pessoas entendam. Então, testando o demo, por exemplo, é realmente para testar a veracidade das coisas. As práticas que eu utilizo estão intrinsecamente ligadas à religião budista, ao hinduísmo, às práticas do Oriente. É claro que uma pessoa que nasce sobre a ótica do catolicismo não vai entender. É claro que uma pessoa que nasce sobre uma ótica do espiritismo não vai entender. Judaísmo também. As escolas tradicionais esotéricas têm um conhecimento muito parecido, mas é óbvio que pessoas que estão inseridas dentro desse conceito e já recebem informações dessas escolas esotéricas antigas sobre as práticas religiosas do Oriente já sabem daquilo que eu estou falando. Mas eu faço práticas ligadas às religiões mais antigas, o hinduísmo e o budismo. Se vocês querem saber o que eu faço, querem entender o que eu faço, tornem-se budistas. Não adianta você é católico e querer saber o que o outro faz, entendeu? É ilógico. Ou você segue a sua religião e para de criticar os outros, ou você assume que você não sabe nada de nada, sai do catolicismo e vai aprender outras religiões. Tudo que eu faço aqui é uma comprovação de tudo aquilo que eu aprendi, que eu paguei cursos, que eu me desenvolvi dentro de capacidades e habilidades para poder realizar tais tarefas. Caso contrário, eu não faria. Eu não ia transformar minha vida num show de televisão. O que é fato, eu ia preferir continuar no mercado financeiro quietinho, trabalhando, sentado a bunda lá numa cadeira, fazendo relatórios de KPI, relatórios gerenciais e tudo mais. Mas não, eu realmente saí para mostrar para as pessoas que existem coisas muito legais, além, obviamente, daquilo que a gente só vê. Existem coisas que a gente não consegue justificar, e esse injustificável é o que eu trago respostas para serem aplicadas dentro da espiritualidade do dia a dia. Novamente, tudo aquilo que eu faço do Testando Demo é para comprovar a realidade dos fatos.
Eu já cheguei a ter, por exemplo, criaturas, teve lá, sei lá, muitos casos de criaturas que eram, o cara é um demônio, um cara é um absurdo, o cara lá é uma criatura do submundo, vai te matar, não sei o quê. Tá, vamos fazer o testando demo para ver se realmente ele existe. Se existir, quem vai se ferrar sou eu. Fui e fiz o testando demo. Não tinha nada, uma energia vazia. Então isso significa que aquele ser não existe. Passa por uma crendice popular. E é isso que a gente tem que comprovar, tem que trazer a veracidade dos fatos. Todo mundo aqui acredita em energia. Todo mundo acredita. Álcool gel, de novo. Tá vendo? Olha o cheiro. Tá? Se quiser depois eu pego para mostrar para vocês. Está aqui embaixo no meu armarinho. Mas vamos lá. Todo mundo aqui acredita em princípio de energia. Tem energias. Ok, o que é uma energia? Por exemplo, tem pessoas que batem com você, tem pessoas que você não bate. Por quê? Você não sabe explicar. Tem pessoas que você olha e você fala, pô, me dou bem com esse indivíduo. Por quê? Não sei, a energia dele bate. Ou seja, é uma palavra que está no nosso dia a dia e você nunca parou para avaliar o que realmente ela é. Poxa, eu me dou bem com tal pessoa, a energia dela é tão legal. Então ela te faz bem. É uma energia boa. Tem energias ruins. Se você entra num ambiente que é um ambiente feio, sujo, como é que fica a sua energia? Você fala, eu quero sair daqui. É incompatível. Se uma pessoa que está acostumada a lidar com ambientes sujos vai se sentir em casa. Porque não vai reparar, porque a energia é igual, é idêntica. A mente da pessoa tem realmente a mesma percepção, dizendo, putz, a minha mente é igual ao quarto que eu moro, a casa que eu moro. Você é um reflexo de. Então todo mundo aqui acredita em energias. O que eu fiz e o que eu faço não está baseado num achismo. Existe um fundamento, e esse fundamento faz parte de religiões. Essas religiões só podem ser ensinadas por lamas, por gurus, por pessoas realmente que vivem esse tipo de coisa. Eu não tenho autoridade para ensinar o que é passado no templo budista. Eu não sou uma autoridade budista. Eu não sou um lama reconhecido. Eu não tenho esse título. E eu nem faço questão de ter. Eu vivo aqui junto com a matéria. Eu utilizo da matéria para poder trazer para vocês as informações. Se eu tivesse dentro de um contexto 100% religioso, eu não estaria gravando vídeos. Eu estaria preso dentro de um templo. Preso entre aspas, né? Mas assim, eu estaria vivendo dentro de um templo e não sairia. Ficaria lá sem contato com ninguém. Escolhas. Vamos lá. Mais uma dúvida. Você poderia fazer um programa ou dar um exemplo de algum programa que tenha a ver os efeitos dos incensos? Quantos e quais são bons? Fazer um programa? Fazer um vídeo. Obrigado e mais um perdão pelos erros de grafia e gramática. Já temos um vídeo sobre incensos, onde nós falamos sobre alguns incensos. Tem também o unboxing, que nós trazemos incensos do Oriente, que são feitos para as práticas budistas. Essas práticas budistas são especiais, ou seja, para tal cerimônia eu uso tal incenso, tal cerimônia eu uso tal incenso. Se você não é budista, não compre esses incensos, não faça tais práticas. De novo, essas práticas estão relacionadas à minha religião hoje, que é o budismo tibetano. Então eu utilizo o cerimonial junto com esses incensos, tá? Então tem um vídeo específico sobre incensos e tem um unboxing dos incensos que nós trazemos, exatamente feito à mão por monges do Oriente, onde eu importo para cá, para mim, para o meu consumo, tá? Raramente eu vendo alguma coisa desse tipo. Paulo Henrique. Olá, meu bom e velho amigo Rodrigo. Queria saber qual a diferença de se meditar com as mãos juntas ou separadas. É gosto, é costume, influência em algo, é este posicionamento? Paulo, meditação está intrinsecamente ligada às religiões do Oriente. Não existe uma meditação dentro do catolicismo, não existe uma meditação dentro do judaísmo, não existe meditação dentro do espiritismo, que são as religiões que nós temos hoje, tirando o espiritismo, que é uma doutrina, tá? Não existe meditação no islamismo, não existe isso. A prática de meditar ou o exercício de observar os seus pensamentos está intrinsecamente ligado ao budismo, ao hinduísmo e outras escolas do Oriente. Então, assim, se você não pertence a essas escolas, não medite, porque você tem que receber a instrução correta.
Existem certas síndromes que são geradas pela prática de uma meditação incorreta. E isso vocês não sabem porque, é claro, né? É aquela coisa, eu vou te dar um exemplo, as pessoas fumam, mas nunca se importaram a ver as imagens das pessoas deformadas que estão no maço do cigarro, né? Porque vão saber que aquilo é o futuro delas. Então elas preferem evitar. Tem gente que olha e fala, ah, não me dá do câncer não, me dá o do broxa. Eu prefiro o cigarro que tem o broxa, que pelo menos aí eu firo broxa, mas não fico deformado com câncer ou com tumores. É sério, eu já vi essa piada aí. Então assim, existem doenças que são geradas por uma síndrome muito complexa, muito complicada de se lidar, que é uma síndrome gerada pela meditação errada. Infelizmente, as pessoas meditam de maneira errada e o ato de meditar de maneira errada cria síndromes. Isso pode gerar hipertensão, pode levar a derrame, pode gerar complicações seríssimas de certas enfermidades, até mesmo podem gerar enfermidades no seu corpo físico, tá? Então, por favor, se você não tem a informação correta, se você não sabe meditar, não medite. Tome muito cuidado com centros de yoga, tome muito cuidado com esse tipo de meditação, tá? Porque, de novo, tem que perguntar para eles se eles estão cientes de procedimentos de primeiros socorros, se eles conhecem o corpo de energia, bioenergia, para poder fazer um processo de intervenção caso uma pessoa passe mal. Eu vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás eu fui chamado para dar aulas de Qigong num centro de Aikido, tá? Era domingo de manhã onde eu fui fazer o primeiro teste lá, me chamaram, eu fui, tinham mais ou menos 12 pessoas que eram faixas pretas, mais ninguém. Eu ia dar as primeiras aulas para esses rapazes. Muito bem, perguntei se alguém sabia sobre Qigong, ninguém sabia. Qigong é uma arte muito complicada que se você tiver o corpo de energia sujo, você vai se machucar. Tá bom. Eu falei, é por conta e risco de vocês, tá bom? Tá bom. Começamos os exercícios de Qigong e, de repente, eu escutei um barulho na sala. Um rapaz, que era um dos professores de Aikido, teve um problema na coluna imediato e caiu no chão. E começou a gritar de dor. Por quê? O Qigong, ele vai movimentar a energia do seu corpo. Ele vai fazer com que a energia circule. Só que em algum momento, se essa energia, ela perceber ou for bloqueada por algo que é uma barreira ou física, ou emocional, mental, atrelada à sua coluna, ela vai forçar a sua coluna. É aquela coisa, né? Tem gente que move a cabeça e tem gente que move o tronco. No caso dele, na hora que ele foi fazer o exercício, a coluna dele mexeu e ele não conseguiu controlar, porque a energia fez com que a coluna dele se movimentasse para ela poder subir. Aí ele caiu no chão. Ele começou a ter hipertensão na hora, ele começou a ter a temperatura do corpo dele subindo muito rápido, ele começou a ter dores de cabeça. E eu tive 5 minutos que reduzir imediatamente a energia, liberar o excesso de energia, tirar essa energia constipada que ficou presa nele para que ele pudesse se restabelecer. É sério. Tá? Então, assim, as pessoas fazem coisas sem saber o que estão fazendo. E uma prova disso foi o que aconteceu nesse centro de Aikido. Se você não possui a instrução correta, não faça. Existem meditações que utilizam mudras, que são os posicionamentos das mãos. Cada posicionamento da mão, ele tem um simbolismo. Esse simbolismo é como se você acionasse por meio de gatilhos, junto com o corpo, fala e mente. Dentro do princípio búdico, existe a união do corpo de Buda, da fala de Buda e da mente de Buda, para que realmente você entre numa unicidade e a sua consciência expanda para que você possa atingir aquele regozijo daquele momento da sua realização da prática. De novo, existem milhões de práticas budistas. É sério, eu tenho uma pasta repleta de livros que a gente chama de booklets, ou são as sadhanas, repleto de práticas. Em uma vida você não consegue fazê-las. Infelizmente, é tão complexo que você vai realmente se dedicar somente a uma e mediante a ela é que você vai ter as suas realizações. É sério, o negócio é muito complexo, tá? Então eu tive que selecionar e ver realmente qual que tinha mais afinidade para poder seguir em frente. Então, infelizmente, Paulo, se você não possui essa iniciação, não faça meditações em casa.
procure um centro de meditação ou realmente um templo de meditação que possa lhe passar a devida informação. Cristiano Araújo de Souza Araújo Cristiano. Prezado Rodrigo, venho lhe felicitar pelo canal e seus vídeos que nos trazem conhecimento. Pergunto qual o budismo que praticou e quais leituras sugere para romper fronteiras. Tenho uma percepção mais universal. Pratiquei o budismo de Nichiren, me deu bastante respaldo, mas procuro mais conhecimento para me entender o meio que vivo. Obrigado e desejo mais sucesso. O Nichiren não te deu todas as respostas que você precisa, Cristiano? Vamos lá. Essa pergunta que eu fiz é um tapa na cara de propósito para explicar certas coisas. Vamos lá, Cristiano. Qual é o budismo que eu pratiquei? Eu pratico o budismo Vajrayana. O budismo, ele surge há 2.500 anos atrás. Então, ele é antes de Cristo, ok? Antes de Cristo, então a gente tem um budismo. Esse budismo, ele surge com conhecimentos de outras religiões. O budismo em si, ele é enraizado e constituído por parte de outras crenças da região, trazida por povos. Então nós temos no norte da Índia, que origina-se tudo vindo dos povos pré-védicos, jainistas, hinduístas, alguns budistas que realmente eram já formados na época de outros monastérios distantes e que pré-estipulam uma doutrina baseado em todos esses conhecimentos. Então o próprio Siddhartha, que foi o marco inicial do budismo, ele pré-estabelece dizendo, eu acho que aquilo é fatídico, aquilo é interessante, aquilo não presta, aquilo é legal, tal. Ele cria os sutras, que é uma espécie de uma bíblia. Desses sutras existem todos vamos dizer assim, os textos sagrados onde as pessoas deveriam se basear para poder se estabelecer dentro do budismo antigo. Dentro das escolas, você tem o surgimento da escola Theravada, Mahayana e depois o Vajrayana. Mas tudo isso nós estamos falando no século II, século III. Existem documentos de escolas budistas do século V e eu vi esses documentos, tá? Então, toda a formação passando por essas tradições evoluíram para um budismo mais místico, um budismo mais para as necessidades atuais do ser humano, que é o Vajrayana. A evolução se dá exatamente pela transformação da consciência do próprio Siddhartha mediante as necessidades aplicadas na evolução do indivíduo. Então, dentro de uma época, foi aplicada uma forma de budismo e ela foi evoluindo para os dias de hoje, tá? Evoluindo no contexto das práticas meditativas e das orações e das formas como você conduz todas as cerimônias. Não necessariamente a gente está lidando, por exemplo, com a crença em si ou sendo alterada, mas a gente está falando realmente nos processos que envolvem o tempo das práticas, o conhecimento da aplicabilidade da prática, como elas lidam. Tem uns livros muito legais da história do próprio Siddhartha que ele demonstra de onde veio cada parte desses sutras e aí como ele se passa dentro do budismo Theravada, do Mahayana e do Vajrayana. A mudança de percepções do indivíduo mediante as necessidades de épocas, tá? É interessante esse conceito. Mas o Nichiren, ele surge muito depois. Ele surge no século XII, século XIII, com um único mantra, com outras ideias. O budismo original, que é o budismo tibetano, que advém realmente do Siddhartha, que veio dos sutras, que existem as tradições das escolas hoje, é o que eu sigo. Tá? Dentro do Vajrayana, você tem 4 linhagens, que são as linhagens hoje mais conhecidas. Então, o Kagyupa, Sakya, Pema, tem uma outra que eu também não estou lembrando agora, que foi pego de sopetão na pergunta, não é mesmo? Mas são 4 linhagens e cada uma dessas linhagens ficou especializada numa forma de meditação, numa forma de práticas, tem o seu responsável, tá? Essas escolas são as que eu sigo. Eu tive uma formação dentro da Kagyupa,
Saí da Cajupa, parei de frequentar devido ao trabalho, devido às necessidades de seguir dentro do processo de escolaridade, ou seja, fiz MBA, fui atrás de outras coisas, fiquei um pouco afastado. Depois disso, eu entrei na linhagem Pema, fui iniciado dentro da tradição Pema, e depois disso, eu me encantei por uma outra linhagem, e acabei também seguindo em paralelo essas duas linhagens, tá? Então hoje presencialmente eu sigo a linhagem Pema, e virtualmente eu tenho outro lama que eu sigo, onde tem realmente templos muito antigos, de uma outra linhagem que eu pratico bastante, tá bom? Então é tudo relacionado ao budismo tibetano Vajrayana. Eu não sigo o Nichiren, eu já conheci pessoas que praticavam Nichiren, conheço o mantra deles e tudo mais, mas, de novo, se você está procurando outro budismo, outras ideias, aí significa que o Nichiren não atendeu todas as suas necessidades, tá? Eu estou dentro do budismo tibetano e, assim, conhecendo outras linhagens, mas eu não saio do budismo tibetano. Sobre leituras, nós não indicamos livros. Nós não indicamos. Livros hoje, eles são considerados muito individuais, porque o que é leitura boa para mim não necessariamente é boa para você. Então, acho que realmente você deve buscar o que você precisa hoje, tá? Eu leio tudo em inglês. Eu não compro livros no Brasil. Eu mando trazer pela Amazon, pela Book Depository na Europa, ou eu compro diretamente dos monastérios no Tibete. Eu entro nos sites e mando trazer para o Brasil, tá? Eu tenho alguns dealers que trazem para mim esses materiais. Então, de novo, eu não compro livros brasileiros. Até por causa de um problema de tradução em algumas práticas. Então, eu prefiro me manter diretamente a forma tradicional como ela é escrita e pronunciada em inglês nesse caso, tá? Então, de novo, eu sinto muito. Se você quer realmente aprender outros budismos, faça que nem eu. Bata na porta do templo e vá escutar outras propostas. Eu fui até realmente o templo do budismo da linhagem Pema, fui lá, conversei com a lama, vi a proposta, achei legal e me tornei um praticante também, tá? Eles têm conflitos? Nenhum, ao contrário, eles se complementam. Anthony Bresolin. Boa noite, Rodrigo. Me chamo Anthony Bresolin e possuo 18 aninhos. É um baby. Bom, minha dúvida é simples, não serei bem direto. Um clarividente consegue ver alguém em uma projeção astral? Não. Pronto. Pois, de certa forma, a pessoa abandona um corpo físico e utiliza o corpo energético. Logo, o clarividente conseguiria detectar seu corpo de energia? Não. Desculpe pelo incômodo e desde já agradeço. Não, Antônio, você não entendeu o que é a clarividência. Clarividência é uma arte de ver através de alguma coisa. Eu não estou vendo, procurando coisas, eu estou vendo através de. Então, vamos lá. Quando eu vejo através de um vídeo, eu vejo se tem realmente alguma manifestação real acontecendo. Isso é factível porque a minha vibração, a minha frequência e todas as outras percepções do meu corpo de energia ficam direcionados para o vídeo em questão. Então eu consigo ver através de um vídeo o corpo físico do indivíduo e através do corpo físico do indivíduo eu consigo pré-estabelecer a energia que nele encontra-se, uma energia física, mental, emocional e aí sim critérios de espiritualidade, se tiver algum obsessor ao redor, espíritos e tudo mais, porque torna-se factível a detecção dessas consciências. Não consigo ver pessoas fazendo viagem astral, não consigo ficar vendo animais, não consigo ficar vendo nada dessas coisas que as pessoas acham que eu fico, né? Imagina, eu tô aqui trabalhando, ai meu Deus, um cara fazendo viagem astral acabou de me transpassar. Ai meu Deus, que horror! Isso não existe. Por que eu não falo sobre viagem astral no canal? Honestamente, porque eu não acredito na viagem astral hoje em dia. Ponto. Ai, que horror, porque eu te odeio. Você é horrível. Ser humano horroroso. Como você pode fazer um mal assim? Tem gente que fala isso de mim. Porque eu não acredito. Eu vou dar um exemplo. Uma vez um moleque me escreveu um e-mail. Ah, tio, porque eu preciso de ajuda. Eu sonhei essa noite que eu estava sendo atacado por monstros e eles estavam comendo a minha carne. Eu tenho certeza que eram obsessores. Eu nem respondi. Aí veio um outro e-mail em seguida. Ah, desculpa, tio Spook, agora eu lembrei, eu tava jogando Doom essa noite.
Pois é. E isso acontece, tá? E aí as pessoas acham que o cara fez uma viagem astral, e que nessa viagem ele foi atacado por obsessores, e que na verdade ele tinha jogado Doom, e aquilo ficou como um registro em sua mente, e aquilo ficou, obviamente, como a última recordação antes de dormir, e torna-se ali a continuação do jogo de acordo com a mente da pessoa. Hoje em dia nós temos um mundo completamente perturbado. Eu vou te dar um exemplo. Nós nos preocupamos financeiramente com as coisas, nós nos preocupamos emocionalmente com as coisas, nós nos preocupamos mentalmente com as coisas, nós nos preocupamos com tudo. Se a casa está fechada, se eu esqueci a chave, se eu deixei a luz acesa para o cachorro, se realmente eu fiz o supermercado, se eu paguei a conta de água, luz, telefone, se eu esqueci de pagar o aluguel esse mês, o carro que precisa ir para a oficina, milhões de coisas. A mente fica tão agitada que quando esse cara deita para dormir, você acha que a mente descansa? Não descansa. O cara vai continuar tendo pesadelos, o cara vai continuar tendo sonhos agitados, o cara vai continuar tendo problemas. As crianças hoje em dia, idem. As crianças hoje têm que se preocupar com o seu futuro, porque a pressão dos pais é enorme. Tem que se preocupar com o que o coleguinha dele vai achar na escola. Ai, meu Deus, como você tá brega hoje, seu cabelo tá horrível, você tá gordo. Ah, que roupa horrorosa. E assim por diante. Então as pessoas se preocupam muito com o que os outros acham da sua aparência, da sua roupa, do seu corte de cabelo, do K-pop que você escuta, que você gosta, de milhões de coisas. E você fica ali virando uma bomba relógio emocional até explodir. Essa criança vai dormir e você acha que ela vai ter uma viagem astral? Ela vai ter pesadelos. Antigamente, as pessoas que faziam realmente as viagens astrais, os grandes xamãs, os monges tibetanos faziam isso de uma maneira incrível. Por quê? Não tem telefone celular, não tem conta para pagar. O cara simplesmente está numa floresta, como os xamãs faziam, comendo, procurando alimento, mantendo o seu abrigo, porque eles já criam a sua casinha. Eles simplesmente vivem numa condição como o ser humano antigo fazia. No Tibete, ele tem o templo, ele tem o seu quartinho, ele tem todo o material que lhe é fornecido e que nós doamos financeiramente recursos para que eles possam ter tudo isso, tá? Eu sustento também, porque eu dou recursos financeiros para templo, tá? Já doei muito para o Tibete, fazia pagamento em dólar para eles, para que eles pudessem ter, sim, suas condições para continuar passando seus ensinamentos. Então, assim, eles não têm o que se preocupar, porque a prática diária deles a preocupação é com eles. Eles sempre serem melhores, sempre corrigirem suas posturas, se transformar em seres melhores para poder divulgar isso em algum momento para o mundo. Quando eles se formarem em lamas, eles podem ter a opção de viajar e ensinar, como muita gente faz. Então, eles têm a possibilidade de fazer essas viagens. Por quê? Porque eles não sofrem influência externa. Vocês entendem a questão? Hoje em dia, bato na tecla, eu não acredito em viagem astral, porque o ser humano não está preparado para esse tipo de coisa. Não está condicionado a esse tipo de coisa. Nós estamos condicionados a outros fatores que afetam, sim, o indivíduo, mas não somente nessa questão de desenvolver sua espiritualidade, mas jogar a sua espiritualidade para o lixo. Porque nós vivemos numa terra onde a maldade se faz de uma maneira gratuita. É isso. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Daniel Ikehara. Olá, Rodrigo, tudo bem? Aqui é o Daniel Ikehara. Acompanho o seu canal há um tempo e assisto mais o Spook Responde. Olha que maravilha, poucas pessoas assistem, viu? Segunda-feira é de lei, me surgiram algumas dúvidas sobre as habilidades de clarividência e evidência. Você falou que clarividência e evidência são habilidades que qualquer pessoa pode desenvolver. Qualquer pessoa não, né? Mas vamos lá. Para desenvolver essas habilidades, a pessoa tem que ter uma determinada postura? Tem. E tem que ter uma conduta correta? Tem. E se a pessoa beber, fumar, usar drogas e prostituir, mesmo assim, ela pode desenvolver essas habilidades? Não. E depois de desenvolvidas, a pessoa pode perder essas habilidades por má conduta ou mau uso delas? Sim. Gosto muito do seu trabalho. Forte abraço.
Vamos lá. Eu me divirto. Acho muito legal tudo isso. Clarividência e evidência são habilidades que você pode desenvolver? Pode. Quais são os fatores que impedem você de desenvolver a sua clarividência e a sua vidência? Primeiro que eu não sou vidente, tá? Não é uma habilidade que eu desenvolvi. Então, complica, né, tio Spook? Então, nem todo mundo pode desenvolver. De novo, você sabe chutar uma bola de futebol? Sei. Você joga que nem o Neymar? Não. Mas você chuta uma bola. Sim. Beleza. É o mesmo princípio. Com o desenvolvimento das práticas religiosas, estou falando religiosas, não especulações, tá? Então nós estamos falando de práticas religiosas, dentro de um conceito de uma religião, descartando o catolicismo e o judaísmo, tá? Porque eles não acreditam nessas habilidades. Não existe clarividência e evidência dentro do catolicismo, nem do judaísmo. Espiritismo, ela é uma apropriação cultural. Então o espiritismo é uma apropriação de outras crenças, criada no século XIX por Allan Kardec. Ou seja, ele compilou outras religiões, então não está valendo. Então vamos lá, vamos pegar as religiões mais antigas. Islã também, Deus me livre, não acredito em nada disso, complica. Os povos nórdicos eram interessantes, eles tinham lá suas crenças nos seus arquétipos religiosos, tal, se é que pode ser considerado uma religião, mas era a vida, era a parte sine qua non da existência dos nórdicos, e eles possuíam claramente esse conhecimento sobre as artes adivinhatórias, e tinham provavelmente uma vidência muito legal. Os povos xamãs têm certas habilidades de evidência, sim, até para poder estabelecer certas condições de futuro. Eles têm certas habilidades muito legais de evidência. No Oriente, o budismo tem a clarividência, sim, desenvolvida logo quando criança. Soco na boca do estômago, hein, marmanjo? Eu sei que tá aí com os 30, 40 anos, fica especulando, clarividência não existe. Criança com 8 anos no Tibete já tem essas habilidades, tá? Clarividência, vidência, existem oráculos no Tibete. E aí são poucos considerados como habilidades de oráculo, e aí viram-se os videntes. No hinduísmo, o hinduísmo tem pra caramba tudo isso, até na rua você tropeça num cara que sabe, manja pra caramba, mais que você, marmanjo de 40 anos, que não sabe o que fala. Entende? Então, assim, a gente tem religiões que já possuem esses treinamentos para você poder desenvolver. Vai depender de quem? Do indivíduo. Eu não posso pré-estabelecer uma condição dizendo que todo mundo pode se tornar um clarividente. Isso seria uma especulação absurda. Até porque tem próprios lamas que não têm essas habilidades, mas eles têm outras habilidades que são notáveis, mas não necessariamente podem desenvolver isso. Eu tenho um lama que eu sigo bastante, gosto muito do cara, que ele não é clarividente nem vidente, ele deixa claro isso, deixa claro. Tem muita gente que fala sobre as experiências durante as práticas e ele ri, ele fala, legal, não adianta você me contar, porque eu não tenho a menor ideia. Mas ele é uma figura, assim, incrível. Ele é uma pessoa carismática, ele é uma pessoa que carrega realmente os esforços para ensinar o budismo no mundo. Ele é responsável por um dos maiores monastérios no Tibete. Sabe? Então, assim, eu não posso pré-estabelecer condições dizendo que todo mundo vai se tornar um clarividente ou vidência. Mas o que eu digo para vocês são habilidades desenvolvidas. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Quanto tempo leva para um cara aprender música? Depende de muitos aspectos. Do tempo que ele se dedica para estudo, da capacidade dele de entender, do raciocínio lógico, do raciocínio matemático para entender como se dá a sequência de notas musicais, as escalas, a formação de intervalos e muitos outros aspectos da música, vai depender do indivíduo, do tempo que ele se dedica àqueles estudos, da habilidade dele de absorver os conhecimentos, de outros fatores. Então eu não posso pré-estabelecer uma conduta dizendo, o cara vai em 5 minutos ele vira um clarividente. Impossível. Tem gente que nunca vai ser, por mais que esteja inserido nesse contexto. Mas outros se tornam. Eu levei 15 anos para desenvolver a capacidade da clarividência, a habilidade da clarividência, mas eu não desenvolvi vidência. Eu não consigo prever um futuro, eu não consigo prever coisas que aconteceram, prever no sentido de visualizar coisas que aconteceram no passado. Não consigo. Não condiz com a minha energia, não condiz com a minha tela mental, não condiz com os meus pontos de energia, não condiz com as habilidades que eu adquiri. Não.
Então, eu me tornei um clarividente, mas me tornei um bom clarividente. Essa é a questão, tá? Sobre a questão de beber, fumar, usar drogas e se prostituir, eu sinto muito, o cara jogou a vida no lixo, né? Que habilidade que ele vai desenvolver? Nenhuma. A habilidade de ser um peso para a família, né? Porque, porra, só dá trabalho esse tipo de pessoa. O cara bebe, fuma, usa droga e se prostitui. Pelo amor de Deus, quem é esse cara? Eu quero longe da minha casa. Brincadeiras à parte, tá? Qualquer tipo de substância tóxica que você coloca ou as condutas erradas que você tem, isso vai afetar claramente a sua energia. Claramente. Não estou pré-julgando prostituição, por exemplo. Eu acho que tem muita menina de família que é mais suja do que as garotas que utilizam-se do seu corpo para ganhar o seu dinheirinho ali e tal. Mas o fato de uma garota de programa estar com muitos homens, ela absorve e compartilha as energias deles, principalmente no ato sexual. Então, claramente, se ela não liberar essas energias, ela vai absorver, essas energias vão consumi-las. Elas vão se tornar um alvo fácil a qualquer tipo de situação. Garotas de família que também podem se relacionar com homens que são horrorosos, que bebem, fumam ou levam essas meninas para o mau caminho, também estão suscetíveis a esse tipo de energia. Tá? Então, o seu corpo de energia, se ele não estiver puro para poder lhe dar uma informação correta mediante a clarividência e evidência, você é simplesmente um cara que é um poço de lama suja e que acha que tem percepções sensoriais ou qualquer tipo de habilidade mediúnica e você não tem nada. Sabe, eu vou ainda estender isso daqui. Eu sei que vocês não gostam quando eu estendo, mas, Daniel, eu vou te contar uma coisa. Você sabe por que a gente parou de fazer análise de pessoas, de inscritos no canal? Foi por causa disso. Não sei, faz acho que 1 ano, 2 anos, um rapaz entrou em contato com a gente por e-mail falando: eu trabalho em centro espírita, eu sou médium em centro espírita, eu tenho meus assentamentos em casa, eu tenho muitos espíritos em casa, são todos aqui meus protetores e tudo mais. Eu quero que você verifique se é verdade isso, que eu tenho certas habilidades mediúnicas. Cara, eu bati o olho na foto, eu só vi lixo ao redor do cara. Sério, e olha, que antes de realizar os tratamentos, a gente fica aqui relaxando a mente, nos preparando psicologicamente, sabe? Porque vão ser 4, 5 horas de tratamento. A gente fica aqui relaxando para poder pegar essas pessoas com a tela mental limpa de qualquer tipo de vício para poder fazer análise. E assim, a assertividade das limpezas de casa é 99,9%. Ou seja, quando o cara pede análise, o cara me manda um e-mail no dia seguinte falando: porra, bateu com as coisas que você fala. Vocês podem ver pelos collabs que a gente tem aqui no canal. Mas esse cara, eu olhei e falei: olha, cara, mandei um e-mail para ele dizendo: eu sinto muito, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas o que está ao redor de você não são seus protetores, são obsessores. E realmente eles te protegem, porque eles têm interesse em sugar sua energia. Eles têm interesse em ainda existir junto a você. E é claro que eles vão plasmar de acordo com o que você quer ou você acredita que eles são. Tá? Eles estão te enganando. O cara ficou possesso comigo e foi ali, meteu o pau em mim em outros canais. Não, porque eu sou isso, eu no centro de Umbanda, e aí o cara veio falar: cara, não é porque você está no centro de Umbanda que você realmente é bom. Tem muita gente que trabalha em centro de Umbanda e não acerta nada. Tem centro de Umbanda que o dirigente não consegue nem ver o que acontece ao seu redor. Tá? Desculpa, pessoas, seres humanos estão aptos a falhas, seja em qualquer uma dessas crenças. Não difere, o centro espírita também. Não é porque o cara está no centro espírita que ele é semideus na Terra. Ele é um ser humano que está evoluindo. Então, assim, ou a sua conduta estava errada, né? Falando diretamente para esse indivíduo, ou você não sabe com o que você está lidando, cara. É sério. Então, a gente parou de fazer as análises por causa desse tipo de coisa. O ego do cara falou mais alto do que ele olhar e falar: pô, cara, é verdade, tio Spook. Pô, mas fala mais sobre esse tipo de coisa. Não quis, entendeu? Tipo, o cara, sei lá o que deve estar fazendo na vida dele, mas é horrível, é horrível. Vamos lá. Hélio Renato Savioli. Me dá um Savioli de queijo, por favor. Savioli. E bom dia, Rodrigo. Primeiramente, gostaria de parabenizar seu trabalho. Sinto muita firmeza e dedicação em seus vídeos. A minha dúvida é em relação, não especificamente ao vídeo do Chaves, mas como, com o mesmo contexto, pode ocorrer de chamar as energias de um espírito, como fez com ele outra pessoa no mundo estar fazendo o mesmo? Se isso for possível, conto energia em mais de um lugar?
Atenciosamente, Dr. Hélio Renato Savioli. Hélio, eu vou te falar, vou te contar um segredo, Hélio, só pra você, hein? Todo mundo tampa o ouvido. Hélio, existe uma coisa chamada janela espiritual. Tio Spook. Vamos lá. Uma vez eu estava assistindo esses filmes de espaço, né? Eu sempre gostei desses vídeos de espaço, eu sempre gostei, acho isso muito legal. E geralmente quando o astronauta ele vai voltar para a Terra, então ele pega lá a sua Voyager e ele começa a rodear a Terra, ele tem que achar uma coisa chamada janela espacial. Ou seja, ele vai ter que achar o ponto exato para poder entrar na atmosfera terrestre e poder fazer com que a nave aterrize de uma maneira segura ou a cápsula que ele estiver inserido. Quando eu falo dizendo, eu vou fazer o Testando o Demo da Annabelle, eu pré-estabeleço essa condição e eu jogo essa questão como uma forma pensamento, projetando isso até o que seria o Deus, tá? Então eu jogo lá para o meu Deus. Falo, olha, eu quero fazer o Testando o Demo da Annabelle, eu posso? E aí eu espero realmente a percepção correta para dizer, posso ou não posso. Já aconteceu de pré-estabelecer um Testando o Demo e ter um bloqueio dizendo não faça? Teve. Teve. Sim. Não me senti bem para fazer. Teve. Tá? Mas os outros eu pré-estabeleço essa condição dizendo eu vou fazer. E aí eu aguardo. Realmente vem essa percepção dizendo faça. Você tem autorização. Aí eu vou e faço. A outra pessoa vai fazer. Cara, se ninguém fez até agora, eu duvido que alguém faça. Honestamente, eu acho que eu fui o único louco que foi lá, mandei fazer a boneca, tá? Eu tenho um vídeo que eu explico como surgiu a boneca Annabelle aqui nas minhas mãos, tá? Eu mandei fazer essa boneca para poder realmente atrair essas energias e fazer uma espécie de um espelho. Então, dessa maneira, eu preciso ter o objeto para poder fazer. Então, muita gente fala, faça lá do boneco Robert. Você me compra o boneco Robert, me manda e eu faço. Tá? E aí eu sou o único cara que faz. Agora, nas condições de se, eu não trabalho. E se tiver uma pessoa do outro lado do mundo fazendo? Eu não sei. Eu não trabalho com condições se. Se eu morrer no mar, eu vou ficar preso no mar? Eu não trabalho com condição se. Se um cara morrer na lua, ele vai ficar preso na lua? Não trabalhe com se. Tá? Ou é ou não é. Ou pode ou não pode. Não tem meio termo. Bora! Priscila Vasconcelos. Vai com quem? Com Celos. Olá, tio Spook. Assisti ao 9º episódio de 2019 do Spook Responde aos Inscritos e ao final do vídeo você diz ser contra o aborto, pois o budismo é contra nós tirarmos qualquer vida de qualquer ser. O bom senso nos leva a acreditar isso. Não é nem só o budismo, mas você vai tirar a vida de qualquer ser. Então vamos sair dando tiro aí por aí na rua. E lembro-me de entre outro vídeo, você ter falado não consumir carne por um motivo parecido. Parecido? Por não matarmos um ser vivo para satisfazer sua própria vontade, algo assim, sei lá. A pergunta que eu faço é, se for seguir essa lógica, também não seria o caso de não consumirmos produtos de origem vegetal? Afinal, plantas são igualmente seres vivos. A Dani briga comigo todos os dias. Quando é que você vai comer os legumes? Eu não como legume, né? Parece criança, né? Eu lembro aquela propaganda do moleque chorando por causa do brócolis no supermercado. Eu falo, cara, comigo nunca vai rolar isso. Mas vamos lá. Priscila, vamos entender certas coisas. O budismo não come carne? Mentira, o budismo come carne. Eu não sei de onde vocês tiram essas coisas. O budismo come carne, come. Teve um moleque que uma vez foi bem petulante comigo no box do vídeo, dizendo que ele viu num blog, né, na internet, que diziam que o budismo não comia carne. Eu falei, velho, come carne. Não, tá escrito no blog que ele não come carne. Aí eu já mando, né, aquele coice. Querido, eu sou budista, eu pratico isso há muitos anos. Eu estive na frente de um lama que comeu carne na minha frente. E você acha que pode discutir comigo? Aí o cara continua insistindo, é brincadeira. Existia uma cerimônia que eu fiz parte, que foi o Drupchen de Vajraklaya.
Meu, cerimônia é a coisa mais linda, eu arrepio do começo ao fim. Eu olhava pra Dani e eu falava, meu, que lugar show, os tambor comendo solto, os caras toando os mantras. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. Não, é sério, uma cerimônia é ferradíssima de linda. A gente, obviamente eu não posso publicar essas coisas no canal, então eu nem tive autorização para filmar, tá? Então o que acontece? Nessa cerimônia existe uma oferenda que se é feita, que você lida com vários tipos de alimentos. Então você coloca muita coisa no prato que você oferece isso para certos seres do budismo, tá? Não vou entrar nesse critério, porque se quiser aprender isso, você vira budista. E ali existia um teco de carne enorme que era colocado nos pratos. Eu chamei uma das pessoas que estavam servindo os alimentos dentro do templo e falei, eu não como carne, eu sou alérgico, eu tenho uma alergia desde os 20 anos de idade, então se você puder fazer essa gentileza, por favor. Claramente, o meu prato veio sem carne, ok? Eles entenderam que existem condições, tá? Então eu tenho uma condição que me impede de comer carne porque eu entro num choque anafilático. Mas os lamas tibetanos que estavam na minha frente comeram a carne. Tibetanos. Só tinha um falando inglês e eu falava com ele em inglês. O resto não entendia o que eu falava, porque eles só falavam o tibetano. Tá? E o cara quis argumentar ainda que o budismo não come carne. Existe uma passagem dentro do texto do Siddhartha Gautama que ele deixa bem claro, dizendo, eu não posso negar qualquer alimento que me é dado. Eu não posso. Eu estou desperdiçando o alimento. Então eu aceito aquilo que me é dado. Eu não mato o animal, mas se o animal estiver morto e a pessoa utilizou-se daquela carne e me der, eu como. É isso que é o budismo. Eu não vou negar o alimento, mas eu não vou tirar a vida de um animal para satisfazer a minha necessidade, ok? É a linha tênue, mas ela existe. Dentro dessa cerimônia, eles estavam comendo carne, e eu não como carne, tá? Então, sobre o consumo de outras coisas, vai depender de cada indivíduo. De novo, as pessoas têm que entender, existem alimentos que são necessários para a constituição de um indivíduo. Você precisa de ferro, você precisa de vitamina A, vitamina D, vitamina E, você precisa de um complexo de vitaminas, vitamina B12, B14, o que for. Ou você utiliza de fontes que são manipuladas em laboratório, no caso eu utilizo, ou você vai comer o que está em abundância na natureza, mantendo o seu equilíbrio. Você não vai chegar para uma girafa e falar para a girafa, para de comer planta, meu. Você não vai chegar para o hipopótamo e falar, para de comer isso aí, o cavalo. Para de comer essa grama, cara. Você está louco. O universo, o planeta, trabalha numa situação de equilíbrio. Da mesma maneira que existem os predadores naturais dentro dos habitats, um tubarão que vai comer uma baleia, ou uma onça, um tigre que vai comer uma zebra, existe um equilíbrio. Você não pode realmente ficar, nem comer em excesso ou deixar de comer, porque o seu corpo vai sentir falta. Eu utilizo de vitaminas, por quê? Porque eu sou um cara grande, preciso realmente suplementar ou complementar uma alimentação que eu tenho uma deficiência de não comer carne. Então eu suplemento as necessidades do meu corpo. Não tenho problema com relação a isso. E por incrível que pareça, eu como pouco, eu não como muito. Mesmo sendo uma pessoa grande, eu não como muito. Pode perguntar pra Dani, a Dani fala, cara, o Rodrigo esquece de comer. Tem dia que a Dani bate aqui na porta dizendo, cara, o que você comeu hoje? Eu falei, o que é comer hoje? Eu não sei. Juro pra vocês, tá? Então tem dia que eu até esqueço. Eu fico aqui fazendo as coisas, gravando, editando, e eu esqueço disso, tá? Então vocês têm que entender que, assim, não é... O budismo não come carne, ele come carne, mas ele não mata o animal para satisfazer o seu ego, de querer consumir o animal sem ter a necessidade de. Entende? Ele vai comer numa questão de alguém está lhe dando, oferecendo o alimento. Ele não vai negar o alimento, ele vai comer. Tá? É sério. É difícil. Eu vi o cara comendo na minha frente. Foi uma cerimônia,
com 4, 5 lamas que vieram de fora, tá? Todos eles estavam comendo carne. Então, não tem o que discutir. É sério, tem que falar assim, porque mesmo assim o cara daqui a pouco aparece dizendo, não come carne, não come carne. Caracoles, meu, eu tava lá. Então tá bom. Bom, meus queridos amigos, já deu aqui o tempo do responder aos inscritos. Eu sei que passa rápido e divertido, não é dar risada, mas de vez em quando o Spook dá umas cotoveladas, não é mesmo? Não, come carne. Tá bom. Bom, eu agradeço todo mundo por ter visto o vídeo até agora. Como recadinhos finais, tio Spook, se concentra. Vamos lá. Todo mundo que sabe que tio Spook, que o Rodrigo tio Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para, por meio de técnicas complementares, realmente complementar a medicina tradicional. Nós não substituímos nada, nós só complementamos por meio de técnicas alternativas, tratamentos físicos, emocionais, mentais, e aí entra no critério espiritual, entra no critério de limpeza de casa, limpeza de escritórios, e tudo isso deve ser solicitado por um único endereço de e-mail. Não é São Longuinho, não é Sete Ondinhas, não é Facebook, não é Instagram, não é nada disso. É um e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com. Esse e-mail está na descrição do vídeo aqui embaixo, limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação, um deles é o Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa R$8 para que a gente possa continuar firme e forte na plataforma, ou mesmo o sistema de doação pelo PayPal, que também você doa qualquer valor, também está descrito aqui embaixo como deve fazer, e por último o nosso grande site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos com carne sem carne, e bons sustos a todos nós.